É a nossa segunda aula sobre o sistema articular e vamos falar sobre a classificação morfológica e funcional das articulações sinoviais. Então, pessoal, antes de começar, quem está chegando primeiro nesse vídeo, não esquece que tem um anterior. E nesse anterior a gente está falando de todas as articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e as articulações sinoviais. Nessa videoaula a gente vai falar especificamente sobre os movimentos dessas articulações sinoviais. Belezinha? Então vamos lá. Para começar, os movimentos. Primeiro, uma articulação sinovial é aquela que a gente consegue fazer movimentos, né? Diferente das outras duas que nós tínhamos movimentos leves ou nenhum movimento. Então, os movimentos são esses que a gente vai conhecer aqui nessa aula. Então, para começar, abdução e adução. Reparem que eles estão sempre em parzinho, é um ou outro que destoa. Então, ó, abdução é o ato de você abrir, de você afastar, por exemplo, o seu membro do plano mediano, tá? Então, eu afasto do plano mediano, eu abro. E quando eu aduzo, eu aproximo do plano mediano. Então, para não confundir aí o que é abdução e adução, lembra que a abdução abre. Começa com AB aqui, ó, abre, de abrir, tá? Então, abdução, adução. Circundução é um movimento circular que você consegue fazer das extremidades distais de uma parte do seu corpo. Então, é aquele movimento circular e a gente chama de circundução. Beleza? Continuando aí, parzinhos, ó, flexão e extensão. Então, flexão é você curvar para frente, tá? Então, aí eu acabo diminuindo o ângulo entre os meus ossos. Então, eu faço flexão quando eu coloco, por exemplo, a minha cabeça para frente. Ou quando eu coloco meu braço aqui, ó, para frente. Ou quando eu coloco minha perna para frente. Eu faço uma flexão. Quando eu faço extensão? Quando eu volto a minha cabeça, ou quando eu volto o meu braço para trás, ou quando eu coloco minha perna para trás, tá? Então, bracinho para frente, perninha para frente, flexão. Braço para trás, perna para trás, extensão. E existe a hiperextensão, que é aquele movimento que você vai além do movimento que você conseguiria fazer, né? Então, tem aquelas pessoas que têm uma hiperextensão, que por exemplo, sabe o cotovelo, quando a pessoa fica com aquela bola na frente, assim, que consegue torcer totalmente para trás o antebraço? Ela tem uma hiperextensão ali, tá? Então, aqui o exemplo é uma hiperextensão de cabeça, né? Quando você consegue ir além do movimento normal da posição anatômica, tá? Então, a gente chama de hiperextensão. Dorsiflexão e flexão plantar. Então, esses dois movimentos aqui, os quatro na verdade, né? Nós vamos ter só no pé. Então, dorsiflexão é quando eu coloco a ponta do pé para cima. Então, eu faço uma dorsiflexão. Quando eu coloco a ponta do pé para baixo, eu faço uma flexão plantar, tá? E aí, se eu virar esse meu dedão para cima, que é o hálux, eu faço uma inversão, e quando eu viro o meu hálux para baixo, eu faço uma eversão. Então, movimentos que eu tenho no pé, ok? Dorsiflexão, ponta do pé para cima, flexão plantar, ponta do pé para baixo, inversão, hálux para cima, eversão, hálux para baixo. Supinação e pronação, movimentos que eu tenho apenas na mão. Então, supinação é a palma da mão para cima. Então, ó, palma da mão para cima, palma da mão para cima. Pronação, palma da mão para baixo, tá? Então, também se você tiver alguma dúvida, lembra de supinação, subir. É parecidinho, né? Então, é a palma da mão sua para cima. E pronação, palma da mão para baixo, tá? Rotação. Rotação é muito fácil. Rotação lateral, você vai rodar o seu membro para o lado de fora. Então, eu pego e rodo meu braço para o lado de fora. E rotação medial, eu rodo para o lado de dentro. Ou então a perna aqui, eu rodo para o lado de fora. Então, a ponta do meu pé fica aqui para fora. E quando eu quiser rodar para dentro, eu coloco a ponta do pé para dentro. E aí eu faço uma rotação
medial. Então aqui, ó, ele está fazendo uma rotação lateral para fora e depois ela faz, aqui ela não está mostrando, mas ela faz uma rotação medial aqui para dentro também. Rotação eu consigo fazer na cabeça também, só que aí a gente não distingue entre lateral e medial, é só rotação mesmo. Desvio unar e desvio radial. Então, desvio unar, primeiro, se você sabe onde é o rádio, se você sabe onde é a una, você vai saber para que lado que é o desvio radial e para que lado é o desvio unar. Então, eu já dei a dica lá no sistema esquelético de que o dedão, né, se você fechar os dedos assim, deixar só o dedão para cima, você vai fazer de conta que esse dedão é a antena do rádio. Então, a antena do rádio é o dedão, é o polegar. Então, lembrem que o rádio está aqui. Então, se eu desviar minha mão para o lado do polegar, eu estou fazendo um desvio radial. Se eu virar minha mão para o lado ulnar, eu estou fazendo um desvio ulnar. Tá? Do lado da una, eu estou fazendo um desvio ulnar. Então, desvio radial e desvio ulnar. Protrusão e retrusão. Então, protrusão, por exemplo, é você movimentar uma parte do corpo para frente. Então, quando eu coloco a minha mandíbula para frente, eu estou fazendo uma protrusão. Agora, quando eu faço uma retrusão, é quando eu volto esse movimento, é o ato de recuar para a posição anatômica normal dele. Então, protrusão para frente, retrusão é o ato de recuar, tá? Elevação e depressão. Então, temos as escápulas aqui, e aí está mostrando o movimento dela. Então, quando eu elevo a minha escápula, eu faço um movimento de elevação, tá? Então, quando eu coloco a minha escápula para cima, eu faço um movimento de elevação. Quando eu coloco a minha escápula para baixo, eu faço um movimento de depressão, tá? Então, a escápula juntamente com a clavícula, que forma a nossa cintura escapular, fazem esse movimento de elevação e depressão. E aí, quanto à classificação funcional dessas nossas articulações. Então, eu comecei com aquela parte lá, da gente conhecer os movimentos, para na hora que chegar aqui, que nós vamos falar deles também, vocês já saberem quais são os movimentos que aquela articulação consegue fazer. Então, dividimos elas em três, em monoaxiais, biaxiais e triaxiais. Monoaxiais é aquelas que vão ter um eixo de movimento e você consegue fazer nesse um eixo 2 movimentos. A biaxial, você tem 2 eixos de movimento e por ter 2 eixos você consegue fazer 4 movimentos. A triaxial, eu tenho 3 eixos e por ter 3 eixos eu consigo fazer 6 movimentos e às vezes até um pouco mais. Então vamos lá a parte funcional delas. Então vamos começar com as monoaxiais. Então monoaxial, lembrando, mono 1. Então eu tenho um eixo. Se eu tenho um eixo, eu consigo fazer 2 movimentos. Então esses 3 tipos de articulação aqui, ó, monoaxial, vocês vão ver que só conseguem fazer 2 movimentos, tá? Por quê? Porque elas têm um eixo apenas. Então vamos começar com a plana. A plana é aquela articulação que você consegue fazer apenas o deslizamento dos ossos, tá? Então ela tem essa característica plana. E aí esse deslizamento ele pode ser para frente, para trás, para o lado, para o outro. Então ele só tem essa capacidade de deslizar. Então ele só faz 2 movimentos, ou ele vai para frente e para trás, ou ele vai para um lado e para o outro, tá? Então, aonde que eu tenho esse tipo de articulação plana? Nas articulações intertársicas, entre os ossos do tarso, tá? A segunda articulação monoaxial é o gínglimo, então, ou dobradiça. Observem que é parecido até com uma dobradiça mesmo. Então, ó, a una, ela se encaixa lá no úmero, certo? E quando ela se encaixa no úmero, ela consegue fazer apenas um movimento. Então, dobra aí o seu antebraço. Você vai conseguir fazer a flexão e a extensão apenas. Aí você vai falar, não, mas eu também consigo rodar medial e rodar lateral. Sim, você até consegue. Mas quem faz isso é essa próxima aqui, ó, é a trocoide. Aonde você vai ter, ó, um anel, que é um ligamento bem forte aqui, ó, segurando essa articulação.
que no caso aqui é o rádio. E o rádio sim faz esse movimento de rotação lateral e rotação medial que você está conseguindo fazer aí no antebraço. A flexão e extensão, quem faz é a ulna juntamente com o húmero. O movimento de rotação medial e lateral, só quem faz é o rádio, que no caso é uma articulação trocoide. Então vamos lá. Esse aqui eu faço deslizamento, nesse aqui eu faço flexão e extensão e nesse aqui eu faço rotação medial e lateral. Observaram que cada um conseguiu fazer apenas 2 movimentos? Então a gente chama eles de monaxial. Próxima morfologia aí é o biaxial. Então, biaxial eu tenho 2 eixos, 4 movimentos. Então vamos lá. Dentro da biaxial eu vou ter 2 tipos, elipsoide e selar. Elipsoide é muito parecida com a esferoide, mas tem umas diferenças, tá? A diferença dessa aqui para a esferoide, que é triaxial, é que ela não consegue fazer rotação. Então, os únicos movimentos que eu consigo fazer nessa articulação é de desvio ulnar e radial e também de flexão e extensão. Então, se eu consigo fazer desvio ulnar e radial, e eu falei para vocês lá no começo que eu só tenho desvio ulnar e radial na mão, então supõe-se que ela está lá na mão. Então, ela fica no seu punho, entre o rádio e o carpo, tá? Então, ali entre o rádio e o carpo, você vai ter essa articulação esferoide, elipsoide, que te permite fazer apenas flexão e extensão e desvio ulnar e desvio radial, tá? E a selar, ela parece uma selinha de cavalo, ó. Elas estão assim articuladas dessa forma. E aonde que eu vou ter esse tipo de articulação? Eu vou ter entre o trapézio e o metacarpo. Então aqui eu tenho o trapézio e eu tenho o metacarpo. Então ela está bem aqui, ó. Tá? E essa articulação é uma articulação que me permite fazer flexão, extensão, abdução e adução. Então observaram? Aqui a gente tem 4 movimentos e aqui eu consigo fazer 4 movimentos. Então é uma articulação biaxial, que me dá 2 eixos que me permite fazer 4 movimentos. Então aqui eu tenho desvio ulnar e radial, flexão e extensão, e aqui eu tenho flexão e extensão, abdução e adução. Belezinha. Continuando aí, a última é a triaxial, onde eu tenho 3 eixos, 6 movimentos ou às vezes até um pouco mais. No caso é a esferoide, temos uma só. Então onde a gente tem essa articulação esferoide? Eu vou ter lá na cabeça do fêmur com o acetábulo, então a junção dos dois com o acetábulo que fica lá nos ossos do quadril. E eu vou ter aqui na cabeça do húmero com a cavidade glenoide da escápula. Então, eu tenho uma roda, né? Eu tenho uma esfera, e essa esfera dentro dessa cavidade, ela gira para o lado que ela quiser, tá? Eu não tenho nada atrapalhando ela aqui para fazer movimento. Então, é uma articulação que me permite fazer 6 movimentos, ou às vezes até mais. Então, vamos ver os movimentos que ela consegue fazer. Então pega aí seu braço e faz. Você consegue fazer uma flexão e extensão do seu braço. Você consegue fazer uma abdução e uma adução. E você consegue fazer rotação lateral e rotação medial. Tá, só isso? Não, você consegue fazer mais uma ainda do que a gente estudou lá atrás, que é a circundução. Você consegue fazer um círculo com o seu braço, você consegue fazer um círculo com sua perna. Então, no caso aqui, ela faz 7 movimentos, né? Então, ó, acabamos. O que a gente tinha para falar do sistema de articulação sinovial era isso. Então, a gente viu os movimentos, viu como é que elas são classificadas em mono, bi e triaxial. Belezinha? Acabamos o nosso sistema articular. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, que tenha ajudado, acrescentado aí na vida acadêmica de vocês, ou por curiosidade mesmo. Não esqueçam de se inscrever no canal para a gente aumentar essa família. Dê um joinha para ajudar aí a divulgar o vídeo. E compartilhe também para você poder me ajudar a divulgar esses vídeos. Obrigada! E não se esqueça de
que nós temos uma página no Facebook chamada Anatomia Descomplicada. Um grande beijo e até a próxima aula.